Eu sou Bruno Falsi, correspondente dos Jornalistas Livres aqui em Lisboa, e ao meu lado se encontra o jurista Eugênio Aragão, que foi ministro da Justiça da presidente Dilma Rousseff. No momento, a atuação do Aragão tem se destacado pela firme defesa dos valores democráticos e direitos jurídicos e constitucionais, diante dos discursos de intolerância que caracterizam o governo brasileiro. Boa tarde, ministro. Gostaria de lhe formular algumas perguntas sobre o momento político que o Brasil tem vivido atualmente. Com certeza, satisfação para mim estar aqui com vocês, né? Para mim, eu acho que isso é muito importante, esse momento, a gente explicar para o mundo também o que está acontecendo no Brasil, que é insólito, é um momento tão ordinariamente degradante para o país que carece de uma explicação. As pessoas não entendem o que está acontecendo. É verdade. E dentro desse contexto, né, como o senhor analisa o papel do Intercept, que tem divulgado nos últimos 30 dias uma série de publicações mostrando a colaboração ilegal entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato? Olha, tudo isso que está sendo divulgado hoje, nós já, de alguma forma, já intuíamos, né? Para nós não chegou a ser uma novidade. O que é novo é o fato de que pela primeira vez nós temos vamos dizer, esses fatos provados preto no branco do que aconteceu, né? Esse arrego, essa combinação entre o juiz e o Ministério Público, o acusador, para prejudicar a defesa, né? E isso não tem nem nome, porque o processo penal ele é hoje visto como, por si só, uma atividade de grande risco do Estado. O processo penal ele manipula aquilo que nós chamamos de monopólio da violência do Estado. Então o Estado tem que se conter, né? O direito penal não é uma arma contra o cidadão. O direito penal ele é para proteger determinados bens jurídicos que são caros para aquilo que se denomina sociedade, de uma forma dogmática, né? E, ao mesmo tempo, também para proteger aquele que é acusado de um ataque, de uma invectiva injusta contra ele, né? Esse que é o objetivo do direito penal, não é transformar, vamos dizer, uma persecução num show, como eles têm feito, né? Isso degrada o direito penal, isso vai contra a chamada presunção de inocência, que é um dos valores mais caros no direito penal. Todo mundo é presumido inocente até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. E no caso de Lula, a sentença sobre o triplex não transitou em julgado até agora. Nós temos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça bastante criticável, porque não adentrou nenhuma das questões levantadas pela defesa e apenas se limitou a discutir a dosimetria da pena, ou seja, só reduzir a pena do Lula. Mas não entrou em nenhum tipo das nulidades que foram apontadas no processo. No Moro não são poucas, né? Se vê claramente uma má vontade do STJ em relação ao Lula. E isso, de certa forma, é o que acompanhou esse processo desde o início. Uma profunda má vontade de todas as instâncias de ouvir e de levar a sério a versão da defesa. É como se a versão da defesa não valesse nada e tudo já estivesse previamente liquidado. Lula ia ser condenado de qualquer jeito, ia ser excluído do processo eleitoral, porque o mais importante era não permitir o PT voltar a governar o país. Era isso que estava em jogo. Isso hoje, graças ao Intercept, a gente vê isso claramente. Os procuradores dizendo, sem nenhum tipo de pejo, né, que o importante é o Lula não voltar, o Haddad não ser reeleito, o PT não voltar ao poder, né? Os procuradores dizendo isso com todas as letras. Quer dizer, então aquilo que nós desconfiávamos agora está provado, né? Mas provado de uma forma tão sórdida, esse discurso, essa conversinha, inclusive o juiz
debochando da defesa, chamando de showzinho da defesa, né? Que é algo realmente chocante, é de estarrecer. Porque nós nunca vimos isso, vamos dizer, em tantas cores, em tantas nuances, apresentado para nós. Nós sabíamos que eles faziam isso, mas só que ninguém tinha como provar. Observa-se fortes indícios, né, da autenticidade do material publicado pela rede do Intercept. Contudo, parece que o judiciário não valida fontes anônimas. Olha, veja bem, uma fonte anônima aí, coisíssima nenhuma, o que nós temos aqui são diálogos extraídos de um celular, não se sabe de que forma, ninguém pode dizer que isso aqui foi hacker, porque não se sabe qual foi o meio, pode ter sido inclusive um fogo amigo deles mesmos de ter entregue, né, essas notícias. O fato é que, mesmo que nós não possamos validar essas provas para o efeito de abrir uma ação penal contra o Moro e contra os meninos aí da Lava Jato, isso serve, no mínimo, para a defesa do Lula, tá? Isso hoje é pacificado na jurisprudência brasileira, que mesmo a prova ilícita, ela serve para a defesa. Ela não serve para acusar, mas para defender serve. Então essas provas, elas têm valor para afastar do Lula a sua culpabilidade. E para provar que o processo contra o Lula foi um engodo, né? Isso não tem dúvida nenhuma. Quanto essa questão de se dizer que, vamos dizer, que essas provas, que essa coisa não há validação dos diálogos, isso para mim é uma grande hipocrisia. Porque em momento nenhum Moro e companhia disseram preto no branco, olha, isso aqui é uma mentira. Eles dizem, nós não reconhecemos, nada mais do que isso. Mas eles também não negam, em momento nenhum negaram. Ora, se um diálogo desse fosse falso, primeiro que eu me lembraria, claramente, eu sei o que eu disse, o que eu não disse. Eu posso não me lembrar, assim, de cor, o que eu disse há 2, 3 anos atrás. Mas se eu vir os diálogos no celular, claro que eu me lembro se isso é meu ou não é meu, né? Eu não sou desmiolado, desmemoriado, né? Então claro que eu me lembro. E o fato é que eles estão com essa atitude dúbia, né, de não querer dizer que não é, porque eles não sabem o que mais tem, né? Mas ao mesmo tempo querer, vamos dizer, diminuir a importância dessas conversas. Quando isso é, vamos dizer, quase que um sacrilégio processual. O juiz ter um chat com o procurador. Olha, eu fui procurador por 30 anos. Enquanto eu era procurador da República, eu nunca tive em meu WhatsApp o nome de um ministro, o nome de um juiz, para eu falar, para chamar de meu e eu poder ficar falando com ele. Eu sempre fui extremamente, vamos dizer, cerimonioso, porque isso faz parte do equilíbrio da justiça, né? A liturgia no processo, ela não é uma frescura apenas para as pessoas se fazerem de importante. A liturgia é aquilo que imprime uma aura de certa sacralidade à atividade jurisdicional para proteger o juiz. Você imagina, um juiz, ele lida por ano com uns 20 mil processos no Brasil, né? Mais ou menos a estatística dele. Significa que ele talvez dê umas 8 mil, 10 mil sentenças por ano. Nessas 10 mil sentenças, ele vai ter 10 mil pessoas satisfeitas com ele, 10 mil pessoas que vão estar com ódio mortal dele. Porque aquilo que para ele é um mero dado estatístico, para as partes do processo pode ser uma questão vital, algo que realmente diz respeito a, vamos dizer, algo essencial da sua emoção, da sua vida, né? Uma criança, a posse sobre uma criança, uma separação, a perda de uma casa, né? Agora você imagina, 10 mil inimigos por ano,
O que faz um juiz não ficar levando soco e, vamos dizer claramente, porrada toda hora? Essa aura que ele tem de neutralidade. A pessoa pode não concordar com a decisão dele, mas respeita a decisão. Porque o juiz, ele se porta, ele deve se portar de forma a transparecer imparcialidade, né, tranquilidade, e isso que de alguma forma lhe imprime a sacralidade, que faz com que você não toque naquela pessoa. Agora, no momento que o juiz se comporta feito um moleque, fica mandando mensagenzinhas, caraca, pro WhatsApp, usando uma linguagem chula, como se fosse um menininho, né? Conversando com outro menininho, trocando figurinhas, né? Isso é molecagem. Isso tira completamente essa sacralidade. Quer dizer, quem se coloca em risco é o juiz com isso. Porque eu não vou respeitar. Se ele é tão moleque quanto eu, por que eu não vou lhe dar uma porrada? Se ele me nega o meu direito, aquilo que é mais importante para mim na minha vida, né? Então ele se coloca numa faixa de risco. Isso é muito ruim, né? E nesse caso, quer dizer, a mentira tem pernas curtas, porque tudo que foi até agora constatado através desses vazamentos do Intercept, essas mensagens do Intercept, tudo isso foi devidamente comparado com eventos que ocorreram, ou seja, houve uma confirmação das informações trazidas pelas mensagens no plano empírico, né? Ou seja, não, realmente naquele dia ele falou a mesma coisa para a imprensa, falou aquela mesma coisa para um determinado repórter, então está tudo de alguma forma está interconectado. É muito difícil que ali tenha algo que seja mentiroso. Até porque se fosse mentiroso, ele diria claramente, isso eu não disse, isso aqui é uma mentira, isso aqui foi falseado. Não, eles se prevaleceram, isso é uma coisa até curiosa, eles se prevaleceram para ver como eles estão fragilizados de um erro de identificação de uma das fontes. Teve uma vez aí que ao invés do Ângelo Augusto Costa, que é um procurador lá de São José dos Campos, ao invés de nomeá-lo no diálogo, nomearam Ângelo Goulart Vilela, que é um outro procurador, né? E todo mundo logo viu que isso não poderia ser o Ângelo Goulart Vilela, porque o Ângelo Goulart Vilela está afastado do cargo e é execrado pelo pessoal da Lava Jato. Então não podia ser ele nesse diálogo, devia ser o outro Ângelo. Mas a pessoa que fez, vamos dizer, a parte de acabamento, de gráfica dos diálogos, botou o nome errado. Aí disse, está vendo? Isso mostra que eles estão falseando as mensagens. Não, isso foi um erro banal, um erro material, que logo se pôde verificar que não era verdade. Então, tanto que eles mesmos corrigiram, disseram, não, estava só escrito Ângelo. Nós que colocamos Ângelo Goulart Vilela porque pensávamos que fosse, mas nós não vimos na lista dos procuradores que tinha outro Ângelo. E era o outro Ângelo. Sim, mas aí você se agarrar nisso, como fez o antagonista, né? Como fez o Moro e olha, isso é a prova de que esses diálogos são manipulados. Isso é de uma infantilidade, mostra a fragilidade deles, né? Sim, seguindo na linha de raciocínio que você fez anteriormente, sobre a questão da Lava Jato ser um processo de ataque contra o PT, poderia ser, além disso, a Lava Jato também ser um processo de ataque contra as esquerdas latino-americanas. Você vê um processo de perseguição, por exemplo, da Cristina Kirchner na Argentina, do Rafael Correa no Equador. Ela não é uma forma de instrumentalização jurídico na América Latina para a política? Olha, se ela é isso, eu não sei. Eu sei que a Lava Jato, ela é liderada, pode-se dizer, por um pessoal de muito baixa qualificação. Tá? Eu não coloco nem Moro, nem Dallagnol, nem esse pessoal como pessoas que realmente têm um vasto conhecimento jurídico, de processo penal. Não, são pessoas de uma formação, vamos dizer, mediana, né? Então, não acredito que eles tenham a capacidade de montar uma operação para acabar com a esquerda na América Latina. Não está na capacidade deles isso. Agora,
eles abriram um flanco enorme, né? Com a petefobia deles, eles abriram um flanco enorme que foi aproveitado por outros, né? Aí, claro, no momento em que o corpo está doente, né, vamos dizer, as bactérias oportunistas tomam conta do corpo, né? E as bactérias oportunistas, nesse caso, é principalmente o endereço americano, né? Já há muito tempo, desde 2004, 2005, eu venho percebendo, porque eu trabalhei diretamente na cooperação internacional da Procuradoria-Geral da República, essa aproximação muito pouco republicana entre setores do Ministério Público e o Ministério Público americano, né? Principalmente o Ministério Público de Nova York e o Ministério Público de Miami, né? São os dois que abraçaram o Ministério Público Federal brasileiro. E as ligações não me agradavam naquela época, em 2005, nem um pouco. E isso não tinha nada a ver com o PT, na época era a operação do Banestado, que estávamos levando a cabo, portanto, desbaratando um esquema de doleiros que se utilizava de umas brechas na legislação para permitir a remessa de bilhões de reais para o exterior, para servir para lavagem de dinheiro e formas mais diversas de ilícitos, como corrupção de funcionários estrangeiros, né? Isso naquela época a gente já notava isso. O que não me agradava era essa intimidade com que colegas passaram a se relacionar com os seus equivalentes norte-americanos. Tínhamos, por exemplo, um assistente do DA, do District Attorney de Manhattan, o Adam Kaufman, que era o nome desse assistente. E o pessoal só chamava ele Adam para cá, Adam para lá, ligava para ele, falava assim numa linguagem absolutamente informal. Aí alguns diziam, não, mas é que os americanos são assim. O americano é assim, o escambau, rapaz, né? Isso daqui não se faz. Você então imprima o tom formal à sua conversa. Isso aqui é uma conversa entre autoridades de estados distintos e precisa haver aqui um protocolo. Não é possível, né? Isso não está certo. Você começa a dar muita liberdade para o pessoal lá de fora. Isso eu já não gostei naquela época. E eu fui para os Estados Unidos, então, a pedido do então procurador-geral, Antônio Fernando de Souza, e ali eu deixei as coisas muito claras para o tal do Adam Kaufman, que todo o tráfico de informações tinham que transitar por via das autoridades centrais, conforme manda o Tratado de Assistência Mútua entre Brasil e Estados Unidos. Ou seja, eu queria que todas as informações fossem mandadas para o Departamento de Justiça norte-americano e o Departamento de Justiça norte-americano mandasse para o Ministério da Justiça. E lá do Ministério da Justiça brasileiro é que a coisa chegasse ao Supremo ou à primeira instância. Por que isso? Porque era uma forma de você evitar vazamentos. No momento que você vai lá no escritório lá do District Attorney lá de Manhattan e pega os documentos que te interessam, leva para o consulado do Brasil e lá ele só carimba aqueles documentos para dizer que eles são autênticos, aqueles documentos eles passam a estar no mundo sem qualquer tipo vamos dizer, cadeia de custódia. Você não tem controle sobre quem é que vai manusear esses documentos. Você pode entregar isso para um repórter da Veja, pode entregar isso para um repórter do Globo, né, para ele no dia seguinte estampar aquilo com todas as letras, né, como uma fotografia daquele documento na sua matéria. E você acaba com isso, tanto com a parte envolvida, quanto com a própria validade do material, né? Então eu expliquei para ele, mostrei para ele como eles vinham fazendo isso, a Polícia Federal vinha vazando informações, ele ficou horrorizado e disse, olha, nós temos que fazer as coisas de forma absolutamente by the book, não dá para ser de outra forma. E a gente conseguiu naquela época, mas logo depois, quando o Janot assumiu
a Procuradoria em 2013, ele resolveu chamar o Vladimir Aras, que era exatamente o procurador que vinha imprimindo essas relações informais com os americanos, para ser o chefe da área de cooperação internacional. Aí pronto, aí a coisa descambou. Não é possível que relações entre estados brasileiros não passam pelo executivo. Por quê? Porque a Constituição brasileira é muito clara e diz que compete ao presidente da República manter relações com estados estrangeiros e não ao Procurador-Geral da República. Portanto, a voz do Brasil para fora é dada pelo Executivo. O Executivo precisa saber de tudo que é transacionado com outros governos. Não pode ser feito, vamos dizer, nas costas do Executivo, o Brasil tendo um discurso político-diplomático de um lado e, por outro lado, ter o Ministério Público tentando solapar esse discurso do Executivo, né? O que estava acontecendo era simplesmente uma alta traição. O Ministério Público fazendo sua diplomacia paralela ao Executivo e, vamos dizer, acabando com a imagem do Executivo. Porque o que o Ministério Público tentou mostrar para as autoridades estrangeiras é que o Executivo não passava de um amontoado de corruptos. Isso não é papel do Ministério Público. Em país nenhum, eu queria ver o Ministério Público norte-americano fazer isso com o Brasil. Assim, ó, vocês podem contar conosco, vamos acabar com o Trump. Se vocês conseguirem nos ajudar nisso daí, pode deixar, a gente acaba com a raça dele. Um sujeito desse que fizesse isso nos Estados Unidos, ele ia levar uma perpétua, por alta traição. Não tem isso. Não pode um órgão do Estado atuar contra o próprio Estado. Infelizmente, isso a gente já notou naquela época e só veio agravando. A Lava Jato foi uma grande conspiração contra o Estado brasileiro. Não estou dizendo que não tenha havido coisas erradas. Tá? Eu acredito sim que essa coisa de comprar apoios no Congresso Nacional, infelizmente, é uma prática de que nenhum dos governos escapou, porque o sistema eleitoral brasileiro permite que você eleja um presidente da República como chefe do governo, completamente dissociado de um Congresso que não lhe dá apoio. Né? Então, acaba que os apoios não são programáticos, não são ideológicos, não são políticos, os apoios acabam sendo, vamos dizer, rasteiros. Né? E isso, infelizmente, é um problema do sistema político brasileiro. Porque um presidente da República, ele tinha que ter maioria no Congresso para poder governar. Não faz sentido, vamos dizer, 50, 60 milhões de brasileiros elegerem um presidente da República e o Congresso, que é eleito ao mesmo tempo, ser um Congresso inimigo desse presidente da República. Isso não faz sentido. Né? Então, infelizmente, esse tipo de coisa é capaz de ter acontecido sim, de haver essas facilitações através de indicação de cargos. Né? E no momento em que certos atores políticos indicam seus amigos para cargos, eles não estão preocupados com a boa governança. Eles estão preocupados em extrair daquele cargo o máximo de vantagem que possa ser traduzido em apoio financeiro para suas campanhas políticas. Né? Então, se eu tenho a indicação de um diretor da Petrobras, eu tenho esse diretor da Petrobras para quê? Para conversar com as empreiteiras, para as empreiteiras destinarem dinheiro para as campanhas eleitorais do meu partido. E isso, esse toma lá da cá, faz parte de um sistema de garantir contratos poupudos dentro da empresa. Né? Isso eu admito que é possível que tenha acontecido e eu acho que estava na hora de realmente se lidar com isso. Ninguém está querendo fugir de responsabilidades. Agora, temos que lidar com isso de forma séria. Né? Não, eu tenho certeza que isso daí não tem nada a ver diretamente com práticas, nem de Lula, nem de Dilma. É um sistema extremamente amplo, largo, em que você governa em muitas pessoas e sua capacidade de controlar o modo com que cada um desses atores
vamos dizer, administra, gere determinados setores do governo, acaba sendo complicado. Tá? Agora, fizeram disso um teatro para coisa que eles nunca fizeram em relação a Fernando Henrique Cardoso, nem em relação a Itamar Franco, nem em relação a Sarney, em relação ao Lula, resolveram fazer. Agora, vamos dizer assim, o Lula é o chefe da organização. Né? Mandou aquele PowerPoint lindão, que o Lula é o chefe da organização, porque é esse PowerPoint que agora vai mostrar que isso tudo era um esquemão. Não era um esquema. Não era um esquema. O que tinha, sim, era a necessidade de você imprimir governabilidade através de indicações políticas. Isso todos os governos fizeram, todos no Brasil, todos. Era bom que o PT não precisasse ter feito disso, mas isso só seria possível se o PT tivesse uma ampla margem de apoio dentro do Congresso Nacional, que não tinha. Você mencionou sobre a questão dos procuradores da Lava Jato, ter ficado claro a politização nas conversas de WhatsApp, nos vazamentos que rolaram, mas como você consegue explicar essa apatia do judiciário em relação a todas essas graves denúncias e como é possível reverter isso, ou seja, que o judiciário faça alguma coisa em relação a isso no Brasil? Olha, o judiciário é um judiciário de classe, no Brasil como em qualquer canto do mundo, defende os interesses de classe. Vamos dizer, a composição social do judiciário brasileiro não é diferente do Ministério Público brasileiro. Né? Essa mesma antipatia de classe média, vamos dizer, abastada do Ministério Público, essa mesma antipatia que eles têm para um governo com um viés de solidariedade social, essa mesma antipatia também está dentro do judiciário. Quando falam do PT, isso não é de hoje, isso vem lá desde a época do Sarney. Né? Quando esse judiciário fala do PT, fala com carinha de nojo. Né? Fala assim, enviesado. Eles não gostam do PT. Não gostam porque é uma posição de classe mesmo. Né? A preocupação deles é manter os seus privilégios. E é um judiciário extremamente privilegiado. Né? Levando em consideração que um juiz hoje, novato, que acaba de entrar no serviço público, assim como um procurador da República, ganha no Brasil líquido R$25 mil. Tá? R$25 mil, nós vimos o general Heleno aí reclamando outro dia que achava uma vergonha um general 4 estrelas ganhar no final da vida dele R$19 mil líquido. Que não é pouca coisa também, mas veja bem, se um general 4 estrelas significa no final de uma vida de 30 anos de dedicação ao exército, ganha R$19 mil líquido, como é que um recém-concursado procurador da República ou um juiz recebe 25 mil líquido no seu primeiro salário? Então a gente vê claramente uma distorção, uma clara distorção, em que determinados setores da administração pública no Brasil são muito bem aquinhoados por uma razão muito simples. Eles detêm funções e competências de alto risco na sua mão. São capazes de colocar a administração pública contra a parede, né? Ameaçar atores públicos e dizer, olha, se vocês não colaborarem, vai ter ação de improbidade. Vai ter um problema para vocês, você vai ser inelegível, nós vamos dar um jeito de condená-lo. E o uso abusivo dessas competências faz com que a administração sempre tenha medo dos procuradores, dos advogados públicos, dos auditores fiscais, né? E faz com que todos os seus pedidos corporativos sejam atendidos rapidamente. Por isso que eles são uma elite dentro do serviço público. Né? Vocês vão ver que os ganhos maiores no serviço público no Brasil são exatamente daquelas carreiras que correspondem a funções
com graves competências na sua mão, com capacidade de admoestar agentes públicos, né? Do contrário, por exemplo, professor ganha mal, médico ganha mal, agrônomo ganha mal, não ganham nada. Agora, procuradores da República, delegados de polícia, auditores fiscais, advogados da União, né? Auditores do Tribunal de Contas da União, esses estão nadando em dinheiro. Estão nadando em dinheiro. E suas repartições também no orçamento são proporcionalmente muito mais bem aparelhadas e muito mais bem servidas do que todas as outras repartições. Um procurador da República tem 3, 4 auxiliares para trabalhar com eles. Um menino tem logo 2 assessores, 2 estagiários, uma secretária para trabalhar com ele no gabinete dele. Na minha época, quando eu entrei no serviço público, em 1987, quando eu entrei na Procuradoria, eu não tinha ninguém para trabalhar comigo, não. Quem fazia meus pareceres era eu mesmo. Na máquina de escrever. Era assim que a coisa funcionava. Tínhamos uma secretária para atender uns 8 procuradores ao mesmo tempo, numa sala na frente. Eu atendia todo mundo. Era assim que a coisa funcionava. Hoje não, cada um tem um gabinete, com sua secretária, com 2 assessores, com 2 estagiários. Quer dizer, a coisa ficou de uma facilidade enorme. Ninguém pode dizer, mas hoje eles trabalham muito mais. Claro, a justiça, as demandas cresceram, tudo que é canto do mundo cresceram. Mas naquela época, nós acumulávamos Ministério Público com a advocacia pública. Nós éramos os dois, nós éramos advogados da União e Ministério Público. Fazíamos as duas coisas. Então nós tínhamos muito trabalho. A gente trabalhava final de semana direto. E hoje o que você vê, quando eu já fui corregedor do Ministério Público, o que você vê hoje ligue para qualquer gabinete de procurador entre 9 horas da manhã e 11 horas, meio-dia. Não tem ninguém trabalhando. O que estão fazendo? Pilates, academia, né? Elas fazendo os cabelos, pintando as unhas, né? Mas ninguém está trabalhando. Eles chegam 11h30 por aí trabalham até mais 5, 5h30 e vão embora. Ora, que beleza de serviço esse, hein? Das 11 horas da manhã às 5 horas da tarde para ganhar 25 mil reais líquido por mês. Qualquer um quer isso, né? Isso aqui é um emprego dos sonhos para qualquer pessoa. Então, isso é o Ministério Público hoje, composto de uma garotada muito competitiva, porque realmente para você passar no concurso público é quase que o show do milhão, né? Mas eles são muito competitivos, mas eles só sabem fazer uma coisa: vencer, 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 e não sabem para que eles vencem, a não ser para encher os bolsos deles. As pessoas que têm um umbigo desse tamanho não olham além do próprio umbigo, né? Então isso é Lava Jato, esse tal de combate à corrupção, porque isso foi um discurso que pegou graças à mídia, né? Que queria atingir o governo do PT e pegou então essa agenda para fazê-lo. Isso aqui desde 2013, com muito mais ênfase do que antes. Claro, desde a época do mensalão já tentavam, desde 2005 já tentavam prejudicar os governos do PT com isso. Mas em 2013, no auge do mensalão, quando o Supremo Tribunal Federal começou a julgar realmente o mensalão, aquelas sessões extremamente estrondosas presididas por Joaquim Barbosa, e isso, junto com as manifestações de rua, né, a Rede Globo rapidamente conseguiu fazer esse mix, juntar essa agenda do Supremo Tribunal Federal do mensalão, anticorrupção, com a agenda das ruas, né? Aquilo que era um movimento sem rumo no início, rapidamente tomou esse rumo. O rumo da luta contra a corrupção, a PEC 37, na época, né? Que tomou as ruas, e o Ministério Público, então, com isso, selou seu acordo com a mídia para um grande projeto de derrubada desse governo, né? Através da chamada agenda anticorrupção, né? Agora, o que é mais curioso é o seguinte: a agenda anticorrupção sempre foi uma agenda do PT. Sempre foi. Nós éramos que mais insistíamos nisso, né? Todos os instrumentos que foram
que hoje existem instrumentos legislativos para combater a corrupção, surgiram nos governos do PT. Foram propostos pelo governo, né? Começando pela delação premiada, ficha limpa, tudo isso foram iniciativas no curso do governo PT e o PT apoiando, né? Então o PT nunca fugiu dessa discussão, mas nunca transformou essa discussão numa arma política, né? Isso sempre foi um problema. A Dilma, quando ela assumiu em 2011, ela saiu limpando tudo que ela pôde. Ela colocou a Graça na Petrobras porque não confiava em ninguém dentro da Petrobras. Botou uma pessoa de conhecimento dela para presidir a Petrobras, exatamente para desmontar aqueles esquemas. E aqueles esquemas funcionavam para quem? Para Eduardo Cunha, exatamente para as pessoas que queriam derrubar o governo do PT. Ou seja, eles estavam dentro do governo do PT, se servindo de dinheiro público, né? E na hora que a Dilma começou a fechar as portas, ela começou a se fragilizar. Como os homens do Cunha na Furnas. Exatamente. Que a Dilma retirou. Né? E aí ela começou a se fragilizar e preparar com isso praticamente a sua derrocada. Sim. E para finalizar, a última pergunta, né, sobre o Lula, né, que todo esse processo, a síntese desse processo da Lava Jato, na verdade, é a prisão de uma das maiores lideranças populares do Brasil, de um dos grandes presidentes que esse país já teve, que foi o Luiz Inácio Lula da Silva. A partir dessas denúncias do Intercept, qual a expectativa que a gente tem pela libertação do Lula? Quais são os próximos passos? Isso vai depender muito do impacto momentâneo do que vem por aí. Porque o Judiciário, pelo menos o Supremo Tribunal Federal, não é uma instância hoje a proteger as garantias fundamentais. Nós já vimos isso. Tá? O Supremo Tribunal Federal foi o grande omisso em todas essas barbaridades cometidas nessa Operação Lava Jato. E eu não acredito que eles queiram dar a mão à palmatória, né? Então, eu sou muito cético em relação a isso. Claro que uma hora vão ter que liberar o Lula, uma hora a coisa vai ficar insustentável. Mas eu não digo que isso vai ser uma coisa que se possa dizer que vai acontecer agora em agosto, vai acontecer em setembro. Não sei. Eu sou muito cético, porque vamos precisar que na segunda turma, pelo menos o ministro Celso de Mello, né, ele assuma claramente esse papel de defender o devido processo legal e reconhecer que Moro jamais poderia ter sido juiz de Lula. Se ele fizer isso, nós estamos bem, que o Lula vai ser solto e o processo vai ser anulado. Mas se ele não fizer, a luta continua. Nós vamos continuar demonstrando que tudo isso foi um grande engodo e vai chegar uma hora que vai ficar insustentável. É o que eu vejo. Obrigado, ministro, e obrigado por essa entrevista aos Jornalistas Livres. Obrigado, satisfação minha.